Olá, meu nome é Breno e nesse vídeo nós vamos falar sobre Vibe Coding. Confesso que da minha área de atuação, que já fui diretor de TI e trabalho com produtos digitais há mais de 15 anos, existe um preconceito enorme com ferramentas de Vibe Coding. E é claro que também tem os seus motivos, por isso é uma tecnologia nova que surgiu no mercado e está alavancando muito de uns tempos para cá. Várias aplicações que constroem websites e aplicativos inteiros, mas afinal de contas, será que isso é realmente seguro? Será que você realmente vai conseguir desenvolver aquela sua ideia de maneira que ela vai rodar em produção e você vai conseguir escalar o seu negócio? Primeiro você vai ter que saber fundamentos mínimos de TI. Mesmo com ferramentas poderosas dessa de Vibe Coding, você vai ter que saber esses fundamentos, senão você não vai saber o que dar de comando de texto. Porque não é só você saber a sua ideia, você tem que saber como estruturar a sua ideia, e é isso que a gente vai passar um pouco do conhecimento, simplificar um pouco aqui sobre uma estrutura e uma arquitetura de tecnologia para que vocês consigam trabalhar melhor e desenvolver os seus projetos de maneira mais ágil e mais fácil e economizando dinheiro utilizando uma dessas ferramentas de Vibe Coding. Vamos lá? Se você não me conhece, meu nome é Breno, eu trabalho com tecnologia há mais de 15 anos, sou fundador da Lion Lab Academy, comunidade de inteligência artificial, fundei um e-commerce que fatura múltiplos 6 dígitos por mês e sou diretor de uma empresa de tecnologia. Hoje estou aqui para passar mais um pouco de conhecimento para vocês. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar aqui um pouco de fundamentos, né? Eu coloquei fundamentos de Vibe Coding aqui, mas é fundamentos de tecnologia. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês e depois eu vou mostrar uma estrutura de projeto de Vibe Coding que, se vocês seguirem, tem grande chance ali de vocês chegarem no seu objetivo o mais rápido e melhor possível, beleza? Vamos lá. Então, vamos começar aqui com algo mais simplificado. Hoje, o que que nós temos aqui a nível de TI, né? Nós temos front-end, nós temos back-end, nós temos API, nós temos banco de dados e nós temos o servidor, beleza? Vamos entrar aqui em cada um deles e eu vou usar assim, um exemplo muito tranquilo para vocês conseguirem entender de fato o que que é cada um desses caras aqui. Então vamos falar de front-end aqui primeiro, que cara, a palavra já diz, front é a frente, front-end. Aqui eu vou dar um exemplo básico, ó. Vamos usar aqui um restaurante como exemplo durante toda a aula. Todo mundo conhece, vai ficar fácil de visualizar. Front-end é a sala do restaurante. O que é? É a parte que o usuário vê e interage diretamente. É a cara da aplicação, é a cara daquele aplicativo, a cara do site. Então, no restaurante, o salão bonito e decorado, cardápio com fotos apetitosas, as mesas e cadeiras confortáveis e o garçom que te atende. Tudo isso aqui é o front-end. Na programação, o HTML aqui é a estrutura das mesas e das cadeiras. O CSS é a decoração, cores, fontes e espaçamento. O JavaScript é as interações, é o botão que chama o garçom, o menu que abre e fecha. Então, ou seja, tem aqui ainda dei 3 linguagens de exemplos aqui de programação. E obrigatório ser essa estrutura aqui? Não, não é, mas estou dando exemplos aqui para vocês entenderem. Então, um exemplo prático aqui, ó, fora de restaurante, é quando você entra no seu Instagram ali, o front-end é a tela bonita que você vê, é o botão ali de curtir em formato de coração, é o feed que você rola para baixo, é os stories que passam sozinhos, tudo isso ali é o front-end. Aqui eu dei até um exemplo aqui para vocês entenderem aqui sobre HTML e CSS. O HTML aqui, ó, ele é o esqueleto. Ele é a linguagem marcada usada para estruturar um código de conteúdo ali na web. Então tem uma estrutura semântica, usa tags para definir cabeçalhos, parágrafos, imagens e links, dando significado ao conteúdo. Acessibilidade. Uma estrutura semântica correta permite leitores de tela e outros dispositivos interpretem a página. O SEO, que acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, que ajuda nos motores de busca a entender e classificar melhor o conteúdo do site. Então, o HTML é uma linguagem 100% de front-end. Já o CSS é a roupa e o estilo visual. Tá? E controla ali a apresentação de um documento de HTML, definindo ali cores, fontes, layout, responsividade. Então, quando você pede para fazer aquele botãozinho, aquela animação, aquele gradiente, aquele componente bonitinho, utiliza-se estruturas com CSS, que é esse Cascading Style Sheets. Show de bola? Então, importante vocês entenderem esses exemplos aqui, que isso aqui é só de front-end. É claro que tem muito mais outras coisas além disso aqui, mas a ideia é eu simplificar isso aqui para vocês. Dito aqui, já sabemos aqui que o front-end é a sala do restaurante, é o salão bonito, é o cardápio com as fotos apetitosas, as mesas e cadeiras.
O back-end é a cozinha do restaurante. É onde aqui, ó, a mágica acontece. Processa os pedidos, aplica a regra de negócio, prepara os dados no restaurante. A cozinha é onde prepara a comida, onde o chefe que sabe as receitas, o processo de preparar o prato e o controle de qualidade. Na programação, valida se seu login está correto, calcula o frete de uma compra, processa um pagamento, envia e-mails automáticos. Tudo isso aqui é no back-end que você processa. O front-end, ele é só a carinha ali, ele faz uma chamada para esse cara aqui, e esse cara aqui que é o cérebro do negócio. Um exemplo prático, quando você posta uma foto no Instagram, o back-end recebe a foto, comprime ela para não ocupar muito espaço, salva no lugar correto, lá na pasta tal de usuários X, users, e distribui para os seus seguidores. Aplica filtros de conteúdo impróprio, caso precise aqui, né, nesse caso. Aí ele vai lá e bloqueia. Então, seguindo aqui, nosso exemplo do restaurante é a cozinha, beleza? E aqui eu deixei aqui algumas ferramentas aqui, algumas coisas de linguagem aqui, ó. Hoje de linguagem de back-end, nós temos aqui, ó, nós temos o Python, nós temos o Node.js, nós temos o PHP, enfim. Tem N outras aqui que você pode trabalhar como linguagem de back-end. Tipo, na minha empresa aqui, por exemplo, a gente nem usa isso aqui, nenhum dessas aqui. A gente usa Ruby, Ruby on Rails. Mas a linguagem, ela não interessa tanto, porque se você está falando que você vai mexer com vibe coding, aí ali, a não ser que você defina para a LLM que ela vai desenvolver naquela linguagem porque você quer aquilo, dificilmente você vai ter que se preocupar com isso aqui, mas você vai ter que saber em qual linguagem ela foi desenvolvida. E aqui tem o JavaScript também, que é a interavida e a interação. Tem muita gente que odeia Java, no meu ramo aqui, assim, tem gente que não gosta de Java nem por um caralho, mas tudo bem. JavaScript é uma linguagem de programação que torna as páginas web interativas e dinâmicas. Ou seja, esse JavaScript aqui, ele é tanto front quanto back-end. Ele valida formulários, verifica dados em tempo real antes do envio, menus e animações, controla a visibilidade, elementos e cria efeitos visuais. E ele também consome APIs, né? Atualiza partes da página sem carregar tudo, buscando dados de um servidor. Mais um exemplo aqui de linguagem de back-end, nesse caso também de front-end. Então, seguindo aqui o nosso exemplo, o front-end é o salão bonito e decorado, é o cardápio com as fotos, o back-end é a cozinha, e aqui a API no restaurante é o garçom que anota seu pedido, ele leva para a cozinha, traz a comida pronta e responde dúvidas sobre os pratos. Ou seja, você chegou no restaurante, tá aqui, você chegou aqui no restaurante, tem aqui as mesinhas aqui, bonitinho, show de bola. O garçom, ele tá aqui e a cozinha tá aqui. Cozinha com o cozinheiro aqui, o chefe aqui, cozinhando os pratos, certo? Quando você faz o seu pedido, você chama o garçom, você faz o seu pedido, ele se comunica com você, ele vai até lá na cozinha, faz o seu pedido, o chefe entrega seu pedido para ele e ele, de novo, devolve o seu pedido para você. Esse cara aqui é a API. Ele faz a ponte do front com o back. API. Na linguagem de programação, API é um conjunto de comandos que o front-end pode pedir para o back-end. Me dá uma lista de produtos. Faz login com esse e-mail e essa senha. Salva esse post novo. Um exemplo prático aqui, ó, WhatsApp Web. Imagina que alguém mandou mensagens para você, para o seu número, né? Então a API aqui, ó, o front-end fala assim: API, me manda as mensagens novas. Aí a API falou assim: pera aí que eu vou perguntar lá pro back-end para saber se tem mensagem nova. Aí o back-end fala assim: ó, aqui estão, tem 5 mensagens novas aqui. Aí a API, front-end, chegaram 5 mensagens novas, toma aqui para você exibir aí no front. Show de bola? Tem muito segredo. E aí aqui eu deixei mais uns conceitos aqui sobre API, ó. API, contrato de dados. Application Program Interface. É um conjunto de regras e definições que permite a comunicação entre diferentes aplicações. Contrato de comunicação define como um software deve interagir com o outro. Dados puros, JSON, geralmente entregam dados em um formato leve e universal, sem a casca visual. E desacoplamento, permite que o front-end, site app e o back-end sejam desenvolvidos de forma independente. Ou seja, eu desenvolvo o seu na sua aplicação de vibe coding ali, você pode desenvolver o seu front-end aqui e o seu back-end aqui separadamente. E aí depois você vai colocar uma API para poder fazer essas comunicações aqui e a estrutura vai ficar dessa forma. Você precisa saber disso, porque se você não souber, você pode ter certeza que o seu agente lá, o Cloud, que está lá no Emergent ou lá no Lovable, que eles estão desenvolvendo desta forma aqui. Se você, obviamente, não está fazendo só uma landing page, algo bem simples, está desenvolvendo realmente uma aplicação,
você pode ter certeza que eles estão fazendo dessa forma aqui. Muitas vezes estão microserviçando ou não, aí já é uma outra história. Mas eu também tenho uma aula só de APIs aqui, na comunidade vocês conseguem ver aí a aula completa de APIs para vocês irem mais a fundo sobre isso aqui. Beleza, mas continuando aqui, ó, a API nesse caso aqui, que eu dei o exemplo para vocês, ela está comunicando o front com o back. Mas a API também, ela pode vir aqui, ó, direto do front-end que consome essa API. Ela aqui pega uma API de Node, JS, aqui só exemplo, tá, galera? E ela armazena dados lá dentro do banco de dados. Ou seja, o front-end faz uma requisição para uma rota de API aqui, API/usuários. O back-end processa essa requisição, consulta o banco de dados e retorna os dados em formato JSON para ser exibido na tela. Eu tenho um aplicativo aqui, quando eu abro ele, vai aparecer os dados da minha conta bancária, o meu nome, etc e tal. Quando eu abrir esse aplicativo, eu faço uma requisição de API lá para o banco de dados, deve informar aqui algum token, algo desse sentido, alguma autenticação. O banco de dados retorna e fala assim, cara, esse token aqui, o nome é Breno, os dados da conta bancária dele é agência tal, conta tal, etc. E aí o front-end vai lá e exibe aqui no meu aplicativo bancário, ó, conta tal, nome tal, mostra tudo bonitinho aqui. Isso tudo numa fração de milissegundos, galera, assim, milissegundos tudo isso aqui acontece. Quando você tá vendo ali na tela do seu aplicativo o seu nome, a agência do seu banco ali, aquilo ali não tá gravado ali dentro do seu aplicativo, está gravado lá no banco de dados. Quando você abre o aplicativo, tudo acontece dessa forma aqui e apresenta isso aqui dentro do seu aplicativo, beleza? Vamos seguir o jogo. E aqui nós vamos falar agora de banco de dados. Se você vai mexer com Vibe Code e sua aplicação é complexa, com certeza banco de dados você vai ter que saber. O banco de dados aqui no restaurante, ele é a dispensa com os ingredientes, o freezer com as carnes, a adega com os vinhos, é o caderninho com as receitas secretas. Então, ou seja, o banco de dados é o que está guardado ali no restaurante que o back-end vai acessar ou não, dependendo do que precisar. Na programação, o banco de dados ele guarda de forma organizada usuários e senhas, os posts e comentários, no exemplo do Instagram, um histórico de compras, no exemplo do e-commerce, as mensagens de chat, no caso do WhatsApp. Exemplo prático, Netflix, o banco de dados ele guarda todos os filmes e suas preferências, onde você parou em cada série, seu histórico e o método de pagamento. Imagina você tentar guardar isso tudo aqui num papelzinho, como é que os caras vão saber? Quando você se loga lá no Netflix, acontece a mesma coisa. Tem o frontzinho ali que tá escrito lá Netflix, tá fazendo aquela busca lá, fica aquela rodinha lá pensando toda a vida. E aí, depois que aquela rodinha pensou, fez a requisição de API lá pro back-end, que foi lá e buscou dentro do banco de dados, falou assim, cara, onde que ele parou nessa série aqui? Parou no minuto tal. Voltou na API, apresentou lá no front. E essa aqui é a dança padrão de 99,9% das aplicações que existem no planeta Terra. Mas, para rodar tudo isso, a gente precisa de mais uma coisa, que é o servidor. O servidor, no caso do restaurante, ele é o prédio físico, ele é a estrutura elétrica, o sistema de gás, o ar-condicionado. Ele é o computador físico onde tudo roda. É a casa de tudo. Ou seja, para isso aqui rodar, para esse fluxo do Netflix aqui rodar, ele precisa ter um computador num espaço físico fazendo tudo isso aqui acontecer. Um computador que está rodando 24/7 lá ligado, com um monte de placa de vídeo, igual rodando ali da inteligência artificial, e fazendo isso aqui rodar e acontecer. Dependendo do tamanho da sua aplicação, precisa de computador melhor, pior, precisa de 10 computadores desse, precisa de 30, enfim. Na programação tá aqui, ó, é um computador potente rodando 24/7, fica em data centers com internet rápida, tem backup de energia e sistemas de refrigeração. Quando a gente fala lá que a sua aplicação lá, o seu servidor ele tá numa nuvem porque você tá com ele ligado aqui no seu computador físico aqui dentro da sua casa. Mas essa nuvem aqui que eles falam é na verdade um computador físico. Ele existe esse computador físico, ele tá lá nos data centers da Amazon lá, da AWS, de qualquer lugar que tenha esse tipo de tecnologia. Aqui, ó, o exemplo prático, a Amazon. Galpões gigantes cheios de computadores. Cada computador roda várias aplicações, se um quebra, o outro assume automaticamente. Por isso que o Netflixão aqui, ó, nunca sai do ar. Tem sempre um cara de backup ali. Isso aqui, essa dança dessas
desses caras aqui, servidor, banco de dados, API, back-end, front-end, é algo que obrigatoriamente você tem que saber. Se você quer mexer com vibe coding, vai digitar aqui um comando, desenvolva um dashboard aqui para mim. Você tem que saber que esse dashboard ele vai buscar dados de um banco de dados, você tem que saber como que vai estruturar esse banco de dados. Você tem que saber que esse dashboard vai utilizar a API, se você for vender isso para alguém, para algum usuário, e o usuário tem que ter um login e senha, vai ter que ter a API de login e senha para que o usuário acesse o seu sistema depois que ele fez um pagamento ou algo desse sentido, e você autentique ele dentro da sua aplicação para que você consiga usar isso. Então, essa dança desses caras aqui, você tem que saber antes de desenvolver e colocar sua aplicação no ar. E aí aqui, eu coloquei 3 papéis do desenvolvedor aqui, que, cara, tem o desenvolvedor de front-end, tem o desenvolvedor de back-end e tem o cara que é full stack. Esse cara aqui, ele já é mais raro hoje em dia. Existem muitos caras que são full stack? Sim. Só que geralmente, quando chega esses caras aqui, principalmente na minha empresa de tecnologia, esses caras aqui, eles chegam, ele é meia boca no front, meia boca no back-end. Quando chega um cara muito bom, sênior de back-end aqui, esse cara é pica no back-end. E chega um cara sênior no front-end, é melhor eu ter esses 2 caras aqui do que eu ter um cara desse cara aqui, na maioria dos casos, tá? Não vou generalizar tudo não, senão a galera da TI também vai ficar puta comigo, beleza? Eu só queria falar mais uma coisa, que aqui nós temos o Git. Se você já sabe o que é o GitHub, um sistema de controle de versão que registra o histórico de alterações nos arquivos do seu projeto. Ele guarda o seu código, todas as pastas que estão lá, ele faz o controle de versão. Por exemplo, você tá lá no Lovable, lá no aplicativo do Lovable. Eu quero mudar a cor desse botão aqui. O Lovable vai lá, ele muda a cor do botão e ele atualiza seu código lá no Git e fala assim, ó, mudei a cor do botão tal, mudei a cor. E aí ele faz um deploy, ou seja, ele coloca isso no ar. Então o Git, ele serve para, caramba, no dia tal, data tal, eu mudei esse cor aqui, cara, eu lembro desse commit aqui, rolou isso. Você pode colocar comentário, etc, esse tipo de coisa. Hoje, acho que, não acredito que não é 100% dos desenvolvedores que não utilizam o GitHub hoje para poder fazer o controle de repositório dos seus códigos, a não ser que ele utilize aí uma ferramenta paralela, mas hoje praticamente todo mundo usa isso aqui. E aí aqui temos aqui o histórico completo. Aí aqui, o que isso te ajuda? Permite voltar a qualquer versão anterior do seu código quando algo der errado, beleza? Então aqui temos as branches, né, que facilita experimentar novas funcionalidades sem afetar o código principal. Então você tem uma branch ali, você tá com essa branch aberta, você ainda não subiu ela para o código principal, mas você consegue testar sem afetar o código principal. Então, ou seja, você tem a sua branch ali, você consegue ficar ali desenvolvendo e testando o seu código sem fazer o deploy, que é colocar isso aqui tudo lá dentro da aplicação principal e bugar a sua aplicação. E o GitHub é uma plataforma aqui na nuvem para hospedar repositórios do Git. Então, é bem importante aqui vocês entenderem como funciona aqui essa parte do Git e do GitHub. Show de bola? E aqui agora, para eu dar um exemplo final para vocês aqui, eu dei aqui um fluxo completo de um pedido do iFood, como que funciona utilizando tudo o que foi falado aqui. Então vamos lá. Primeiro, o usuário abre o app. O usuário abre o iFood no celular, o front-end, que é a parte visual, imediatamente pede permissão para acessar a localização e o GPS, que provavelmente está no celular. Assim que consegue as coordenadas exatas, o app já sabe onde você está. Isso, por enquanto, só o front. O front-end prepara e envia uma requisição. Ele pega a sua localização, monta a requisição para enviar para o servidor. Essa requisição inclui suas coordenadas do GPS, seu token de autenticação para saber que você é você e os filtros que você pode aplicar, o tipo de comida, esse tipo de coisa, se você filtrou algo ali. E o raio de busca aqui, geralmente 5 ou 10 quilômetros. Tudo isso, a API aqui recebe essas informações, verifica se você está autenticado corretamente, confere se a sua sessão ainda é válida, valida se os dados enviados fazem sentido, se as coordenadas estão corretas, se o raio está correto, limita quantas requisições você pode fazer por minuto para evitar uma sobrecarga e se tiver tudo correto, ele passa a requisição para o back-end processar. O back-end, que processa aqui a lógica do negócio, né? Ele converte suas coordenadas no endereço aproximado, identifica qual bairro você está,
verifica qual é o horário, se é almoço, se é jantar, se é de madrugada, calcula quais restaurantes estão no raio da entrega, verifica quais restaurantes estão realmente abertos agora, confere quais têm integradores disponíveis na região, aplica filtros de rate mínimo e tempo de entrega e aí consulta o banco de dados, né? O back-end precisa consultar para buscar as informações de vários bancos de dados diferentes. Por exemplo, o banco de dados principais busca os dados do restaurante, a nome, logo, tudo isso ali para poder apresentar lá, assim, ó, cozinha do chefe lá, ele precisa consultar o nome do cara. O banco de localização calcula as distâncias entre você e cada restaurante. Um banco de cache que verifica se já não foi feita uma busca parecida naquela região que está salva. Depois a gente fala sobre cache. Um banco de analytics, quantos pedidos cada restaurante recebeu na última hora, e um banco de promoções, verifica se tem cupons e descontos ativos. Depois que o back-end faz todas essas consultas em paralelo, ele retorna, faz um processamento aqui de ordenação inteligente, calcula um score para cada restaurante baseado na distância, popularidade, identifica os restaurantes patrocinados, que é os que devem aparecer lá em primeiro, os que ficam lá no topo, né? Não sei se vocês já viram. Verifique o tempo real de entrega baseado no trânsito atual, aplica algoritmo de recomendação baseado no seu perfil. Se você toma Brahma aqui e come carne, o cara não vai te ficar te enviando salada aqui para você não comprar. Remove restaurantes que estão muito ocupados ou sem entregadores, organiza tudo por ordem de relevância. Então esse back-end ele envia essa resposta com a lista, informações de cada um, tempo estimado, taxa de entrega e tal, e essa resposta volta pela API. Formato JSON. O front-end recebe e mostra tudo isso aqui na tela, as informações que vocês veem do seu iFood. Esse monitoramento aqui, gente, é constante. Fica medindo cada tempo que tudo demorou, quantas pessoas estão buscando restaurantes, registrando se houve algum erro. A galera fica monitorando tudo isso aqui nas aplicações. E aí, coloquei aqui tudo rodando numa infraestrutura de trabalho. Uns servidores lá na nuvem, que é um monte de computador lá que fica espalhado para o Brasil inteiro, porque as informações têm que chegar nesses computadores e tem que voltar para o seu celular, né, para o seu aparelho ali. Os load balancers, distribuídas requisições entre vários servidores. Aqui a gente já está entrando muito no técnico, não vou explicar muito o que é isso aqui. As CDNs entregando imagens rapidamente no servidor próximo a você, sistema de backups para que algo falhar e um auto-scaling ali que adiciona mais servidores automaticamente em horários de pico. O resultado final disso aqui, tudo que eu falei: pega a sua localização, envia para os servidores, processa milhares de restaurantes, filtra disponíveis, ordena a relevância, retorna para o seu celular e mostra a tela bonitinho. E você só vê magicamente uma lista de restaurantes aparecendo na tela. Tudo aquilo ali que eu te expliquei é o que acontece quando você abre o seu aplicativo do iFood. Isso tudo acontece em 2 segundos, tudo ali que eu falei. Então veja que como a aplicação do iFood foi desenvolvida, teve que ter o back-end bem desenvolvido aqui, teve que ter o front-end, teve que ter o banco de dados, tudo isso aqui, essa dança das cadeiras de chamadas de front e de back teve que acontecer para que vocês conseguissem visualizar. Isso foi só para visualizar o cardápio ali. Eu ainda nem cheguei na parte de pagamento, nem chegamos aqui na parte onde você muda, altera seus dados, enfim. Mas tudo segue a mesma lógica. Show de bola? Então, se você está desanimando aí do Vibe Coding, calma, calma que tem algumas dicas para que você consiga desenvolver melhor essas aplicações e depois ter o controle disso lá na frente quando esse negócio, o seu grande negócio, escalar. Show de bola? Vamos ver aqui essa estrutura de Vibe Coding. A primeira coisa que eu vou passar para vocês aqui, que é importante vocês entenderem, é que o Vibe Code, na minha opinião, e eu vou até pegar a tela aqui, voltar aqui, na minha opinião, na opinião de 99% dos desenvolvedores, TI, diretor, CTO, gerente de TI, todo mundo, o Vibe Coding hoje ele serve para você criar MVPs. Eu estou falando de aplicações complexas, galera, aplicações que tem back-end, tem funcionalidades, tem API de pagamento, o cara tem um login. Então, esse tipo de aplicação, ele deve ser construído com o Vibe Code apenas para o MVP. O que é o MVP? É o mínimo produto viável. Você precisa testar aquela aplicação, você consegue construir ela muito rápida, em 2, 3, 4 dias você coloca algo no ar, você testa aquilo ali no mercado, põe as pessoas para mexer, chama seus amigos, cara, testa aí, vê se está dando bom, vê se deu bug, o que você acha disso aqui? E se der muito certo, aí sim você vai partir para uma estrutura profissional, você vai chamar um engenheiro, um arquiteto de software, alguém para poder te ajudar a estruturar aquela ideia que já está validada.
beleza? Tô deixando claro isso aqui para vocês, que realmente é algo que a galera acha que: "Ah, não, agora eu posso construir um iFood aqui se eu quiser. Não, eu tenho uma ideia aqui igual do TikTok e vou conseguir, amanhã vai estar tudo pronto". Cara, não vai estar tudo pronto. Isso aqui é algo que vocês têm que entender, que hoje ainda, neste momento, não está evoluído dessa forma que você pode confiar 100% nisso aqui que vai dar certo. Show? Vamos lá. Estrutura de Vibe Code. Você precisa ter este comando inicial aqui, ó. Crie um arquivo context.md na raiz do projeto e sempre que eu pedir alguma coisa, você deve ler e atualizar esse arquivo com o que está sendo feito. Mantenha sempre atualizado com o objetivo do projeto, o que já foi feito e o que está em desenvolvimento e problemas atuais e próximos passos. Isso aqui, galera, vocês têm que fazer desde o primeiro momento que você der um comandozinho lá para o Lovable, para ele poder fazer o seu sitezinho lá e o que você está querendo fazer de aplicação. Esse cara aqui tem que ter. Porque todas as vezes que o Lovable acessar a sua aplicação, a primeira coisa que ele vai fazer é acessar esse context aqui para ele ter uma noção do que ele está fazendo, qual que é o seu projeto e o que ele precisa fazer, sem ele precisar ler o seu código inteiro e ele vai embananar todo. Se o seu projeto for muito grande, aqui você já está colocando sua estrutura no caixão, beleza? E seguindo aqui o comando de autodocumentação. A partir de agora, sempre que você criar ou modificar o código, adicione automaticamente no início de cada arquivo um comentário explicando o que ele faz, quando foi modificado e se está funcionando. Também crie um arquivo log.txt e registre toda a alteração que você fizer. Isso aqui é crítico também, você é obrigatório ter, porque não é você que está desenvolvendo o código, se não é você que está desenvolvendo o código, você não vai lembrar do código. Então, meu amigo, desculpa, você não vai lembrar o que foi feito, onde que tá, em qual pasta que tá. Para isso, a sua LLM precisa saber isso. Ah, mas cara, ela sabe isso, claro, ela sabe. Mas você já viu aqueles créditozinhos que fica lá em cima, assim, ó, tem 100 créditos, aí você dá um comando para ela, de repente tem 95, de repente tem 80, de repente tem 50, com poucas palavras que você vai falando, o Bolt principalmente, é um comedor de token do caralho. E isso aqui, se você faz o Lovable ler uma documentação aqui, é muito mais fácil do que ele pegar o seu código inteiro, procurar tudo sobre o que você tá falando, onde que tá esse botão que você tá falando aqui, que você quer que eu mudo, que parece que tem uma regra assim, assim, assado. Se ele tiver que ler todo o seu código e procurar o que você pediu para ele fazer, ele vai gastar muito mais tokens e, consequentemente, muito mais créditos para te entregar o que você precisa. Se você criar uma documentação, né? Você que eu falo é você dar um comando para ele criar uma própria documentação. Na maioria dos casos, eles já criam, mas você tem que ser um pouco mais específico. Ele vai realmente saber resolver o seu problema muito mais rápido, muito mais fácil, gastando muito menos créditos aqui. Beleza? Aí, comando de proteção de código funcionando. Antes de modificar qualquer arquivo, sempre pergunte: este código está funcionando atualmente? Posso modificá-lo ou devo criar uma nova versão? Se eu disser que está funcionando, você deve criar uma cópia de backup antes de mexer. Por quê? Você dá um comando para ele lá: agora eu quero que você crie aqui diversos dashboards que vai comunicar com o banco de dados e aqui tem login de usuários. Ele vai mexer em N código seu lá, N pastas, ele vai mexer no front, vai mexer no back. E cara, se você não tiver uma cópia de backup e às vezes você não testa isso direito, depois você vai mandar um comando por cima desse comando, depois um outro comando por cima desse comando, depois um outro comando por cima desse comando. O erro tá aqui, mas aqui você já mandou outro comando por cima, aqui você já mandou outro comando por cima, seu código ele já virou uma coxa de retalho. Você não vai conseguir encontrar esse bug aqui de jeito nenhum, porque também não tem como você testar a aplicação inteira a cada vez que você manda um código. Então, cara, se você criar aqui cópias, backups antes de você mexer, isso aí já te ajuda muito. O Lovable é possível você voltar ali à versão anterior. Isso, cara, é muito legal. A Emergent, eu acho que tem também uma forma de você voltar à versão anterior. Mas quando você tá indo aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, às vezes você nem sabe qual versão que bugou. Então é importante você aqui manter esse comando aqui de proteção, você dá esse comando para ele. Então tudo isso aqui você vai entregar para ele e aí obviamente você faz um arquivo com esses comandos e ele vai ler isso aqui tudo antes de fazer qualquer coisa dentro da sua aplicação. Show? E aí o comando do modo passo a passo. Esse aqui também é muito importante. Não sei se vocês já viram todas essas LMs, os caras gostam de, já fiz isso aqui, já aproveitei, já te dei isso aqui, você quer que eu fiz isso aqui? O cara já vai te dando, vai fazendo aquele monte de coisa. Ele não faz só o que você pediu. Cria o dashboard aqui, o cara já criou o dashboard,
suporte, criou um banco de dados, criou uma API aqui que comunica com não sei aonde, enfim. Trabalhe sempre em modo passo a passo. Nunca faça tudo de uma vez. Após cada modificação, pare e me mostre o que foi feito. Confirme se está certo e depois continue. Sempre me pergunte: você testou? Funcionou? Posso continuar? É isso, galera. Simples assim. Se você dá um monte de comando lá, resolve isso, resolve aquilo, agora o bug também, naquela tela lá tá zoado, vocês estão colocando o seu projeto no lixo. Em breve vocês vão perder o controle disso aqui tudo. Vamos para cima. Comandos: preparar commits automáticos. Sempre que finalizar uma funcionalidade, gere automaticamente os comandos de Git necessários com mensagens descritivas. Me mostra exatamente o que copiar e colar no terminal. Isso aqui é para quando você está usando uma LLM para te ajudar a codar. Não necessariamente quando você está lá dentro do Lovable ou dentro da Emergent, que eles já automaticamente sobem seu código lá para o Git. Porém, tem um problema. A Emergent é mestre nisso aqui. Quando ela sobe lá pro GitHub, ela sobe com o nome assim, ó, commit automático. Ou seja, você nem sabe o que está sendo alterado lá, cara. Todas as vezes que você fazer uma alteração e a Emergent for salvar lá dentro do Git, você tem que dar um comando e falar assim, cara, salva no Git e escreve exatamente o que você está atualizando aqui. Senão, você perde o controle do que você está atualizando lá e você nunca vai saber o que está dentro do seu código e dentro da sua aplicação. Você está aqui gastando uma grana nessas ferramentas aqui, Emergent e Lovable. O que eles estão te dando em troca é um código e esse código está lá no Git. Se você parar de usar o Lovable aqui, se você tiver o código lá no Git, a Emergent consegue acessar esse código e continuar o trabalho. Ou então o seu desenvolvedor ele consegue acessar o código e continuar o trabalho. Mas se você não colocar que foi feito em cada um desses commits, se tiver algum bug na sua aplicação, esse desenvolvedor nunca vai achar o problema. Show? Próximo passo aqui é o comando de sistemas de alertas. Se você identificar algo que pode quebrar o código existente, pare imediatamente, me avise, atenção, isso pode quebrar tal funcionalidade. Deseja continuar? Nunca quebre algo que está funcionando sem avisar antes. Isso aqui é um comando que, assim, mesmo você dando, as LLMs elas são tão confiantes que elas não vão ver que vai quebrar o código. Ah, eu vou mexer num código aqui que vai quebrar. Mas tem algumas coisas que, quando elas vão mexer, estão mexendo no que já está funcionando e estão alterando a estrutura do que está funcionando. Pode ser que dê erro, pode ser que não dê, mas é importante você ter esse comando aqui no seu portfólio, ali na sua pastinha que você vai entregar para a aplicação que vai desenvolver o seu código. E o penúltimo aqui, o comando de status report automático. No final de cada conversa nossa, sempre gera um resumo, o que fizemos hoje, o que está funcionando, o que precisa ser feito ainda, comandos para comitar no código, próximo passo recomendado. Tirando essa parte aqui, o que você vai fazer é, todo dia quando você encerrar seu papo lá com o Lovable, ou com a Emergent, ou com o Bolt, você vai falar, cara, gera esse resuminho aqui para mim, para eu poder ter o controle aqui do meu projeto. O que que a gente fez hoje? Manda bala, me dá aqui esse TXT, dia 1.txt. Você guarda isso aqui, em algum momento você vai precisar disso, confie em mim. Checkpoint de segurança. A cada 3 modificações importantes, pare e crie um checkpoint. Liste todos os arquivos modificados, gere comandos no Git para salvar o progresso, no caso se for manual, crie um backup, comente no código marcando checkpoint, data e tudo funcionando até aqui. Me pergunte se eu quero continuar ou parar hoje. Esse aqui é controle de segurança. É mais uma vez aquele exemplo que eu estou te falando, que se você vai dando vários comandos e vários comandos um em cima do outro ali, se algum bug tiver lá atrás, você vai se fuder lá na frente, que você não vai saber nem aonde que foi esse bug. E para resolver isso, você vai gastar o dobro do dinheiro que você já gastou para poder desenvolver até aqui. E o último, cara, é um comando de memória persistente. Mantenha um arquivo iMemory, onde você registra decisões técnicas tomadas e porquê, problemas encontrados e soluções, padrões de código que estamos usando e coisas que tentamos e não funcionaram. Ou seja, para esse cara aqui saber exatamente onde resolver o seu problema. Esse cara aqui, cara, isso aqui é muito importante. Quando você tem esse iMemory aqui, eu acho que muita gente vai se identificar aqui que trabalha e já fez e tentou fazer algo com Vibe Coding, que, cara, você chegou num bug e você ficou aqui dando voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e voltas, gastou os seus créditos inteiros e você não conseguiu resolver o problema. E, cara, na grande maioria das vezes, essa LLM, ela tentou uma solução aqui, beleza, aí aqui ela tentou outra, aí aqui ela tentou outra. Aí beleza, você foi dormir, foi pra sua casa, dormiu, cansou, desligou, cansei, tô puto com isso aqui. Você voltou amanhã, ela vai tentar essa mesma solução aqui de novo aqui, ó. E aí depois ela vai tentar a mesma solução aqui de novo aqui. E você fica andando em círculos eternamente. Se você mantém essa memória aqui,
e ela já vai saber, cara, eu já tentei isso aqui e não funcionou, então eu preciso pensar em outra coisa para poder resolver. Eu preciso reestruturar outra coisa, outro formato aqui para eu conseguir sair dos bugs. O principal problema do Vibe Coder hoje é que o cara chega, como a aplicação dele já tá gigantesca, já fica muito caro, porque você já começa a enviar muitos tokens para LLM, você não organizou o seu código ali para ela consultar só o que ela precisa saber para poder seguir o jogo, e aí você começa a se embananar totalmente, e aí, cara, o seu dinheiro vai embora e você não consegue entregar a sua aplicação. Mantenha log de tudo que você fizer, isso é muito importante. Eu tenho uma aplicação aqui, vou mostrar aqui para vocês, eu tenho uma aplicação na Emerge que é um sistema de agentes que eu desenvolvi no Vibe Coders aqui, e cara, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês a solução. Cara, basicamente eu treino meus agentes aqui. Eu consigo configurar eles aqui, o prompt dele, enfim, faz a chamada lá para qualquer LLM. Aqui é um upload das bases de conhecimento. Aqui eu consulto quais são as bases de conhecimento que eles têm. Aqui eu estava testando o sistema de RAG dele aqui. Eu habilito o RAG, coloco quantos contextos eu quero, enfim, isso aqui já é uma configuração de agente avançada, o resumo inteligente, enfim. Eu salvo aqui e eu treino meus agentes aqui. Então, se eu quiser vir aqui conversar com ele, eu venho aqui, converso, opa, beleza, tudo bem, tudo jóia. Ok, tudo isso aí que eu construí, eu criei um sistema de logs de tudo para eu conseguir ir ajudando ele a não alucinar, a não fazer merda com a minha aplicação e eu entender exatamente tudo o que estava acontecendo. É claro que para isso você precisa ter um pouco de conhecimento técnico, talvez sim, mas cara, eu tenho aqui chat logs, eu tenho todas as logs de API aqui, ó. Falei: "Ó, cara, eu quero que você cria todos os logs de API, eu quero monitoramento de tudo. Se eu me logar ali, igual eu me loguei aqui, ó, admin user, authenticated user, ó, eu me loguei aqui, detalhes, aqui tá a chamada, enfim, o front tá meio zoado aqui, mas enfim, eu tenho tudo isso aqui registrado de qualquer coisa que ele faz. Quando chama o back, quando chama o front, quando faz um get, quando faz um put, tudo isso aqui eu tenho registrado. Por quê? Eu não deixo esse cara ele me enrolar. Às vezes ele não tá consultando esses logs aqui para poder resolver o meu erro. E aí eu venho aqui, eu olho e falo, cara, o erro é tal, eu tô com os logs aqui na mão, você tem que resolver esse problema aqui. E com isso aqui, você vai conseguir resolver muito problema, mesmo que você não seja técnico. Você pode vir aqui buscar esse log, você pode ir lá no outro LLM, busca lá no Cloud, Cloud, me ajuda aqui, o cara tá com esse erro aqui, o Lovable não tá conseguindo me entregar, como que eu faço para ele conseguir me entregar isso aqui? E aí você vai conseguir desenrolar os seus problemas muito mais fácil. Bom, essa aula ficou bem mais longa do que eu pensei. Talvez eu vou até dividir ela aqui. Primeiro eu falo só dos fundamentos, depois eu lanço essa parte aqui das ideias do Vibe Coders. Mas isso é tudo que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo e gostariam de aprender mais sobre inteligência artificial, automações, todas as esferas técnicas relativos à inteligência artificial, entre na comunidade da Lion Lab Academy. É um espaço vivo onde você vai conhecer outras pessoas e nós vamos te ajudar a evoluir. Temos cursos e treinamentos novos toda semana para que você consiga ficar sempre à frente nessa nova era digital. Show de bola? Um forte abraço a todos e até mais.